Bom, vamos lá. Pensa no sistema jurídico como se fosse uma cidade. Uma cidade enorme, cheia de ruas e prédios. Para chegar onde se quer, que é a solução de um conflito, é preciso ter um mapa, um GPS, certo? Pois é. No direito, esse GPS tem nome. É a competência. É ela que vai dizer direitinho qual juiz, em que lugar, tem autoridade para julgar um caso específico. E aí que mora o problema, né? Aparece uma questão jurídica e a primeira dúvida é: e agora? Para onde eu vou? Qual é a porta certa do judiciário? É a do trabalho? A federal? A estadual? Porque escolher a porta errada, nossa, isso pode atrasar a vida de todo mundo. É justamente essa confusão que a gente vai organizar agora. E a solução para esse nó todo é justamente a competência. É super importante não confundir com jurisdição, tá? Jurisdição é o poder geral de julgar, o poderzão. Já a competência, bom, a competência é o que a gente chama de medida da jurisdição. Ela limita esse poder, sabe? Ela distribui as tarefas, organiza o campo para que o sistema todo rode de um jeito justo e, claro, eficiente. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender por que o tribunal certo é tão crucial. Depois, a diferença entre as regras que não dá para mudar e aquelas que são mais flexíveis. Aí, vamos ver como fazer essa escolha certa na prática, o que acontece se der ruim e a escolha for errada, e para fechar, como fica tudo isso quando o caso cruza fronteiras. Ok, vamos começar do começo. Por que essa obsessão toda com regras de competência? Porque não dá para simplesmente protocolar uma ação em qualquer lugar e pronto. O motivo é bem direto: organização e racionalização do trabalho. Sem essas regras, seria o caos. Imagina só, processos sobre o mesmo assunto pipocando em vários lugares, alguns juízes supercarregados e outros sem ter o que fazer. As regras de competência colocam ordem na casa, garantindo que tudo flua de maneira lógica. Agora, tem um princípio jurídico com nome em latim que é chave aqui, a perpetuatio jurisdictionis. Está lá no artigo 43 do Código de Processo Civil. O que isso quer dizer? Basicamente que a competência é definida na hora que a ação é protocolada. E a regra é, ela não muda mais, mesmo que as coisas mudem depois. Isso traz uma baita estabilidade e segurança para o processo. Certo, mas nem toda regra de competência é igual. Algumas são super rígidas, não dá para mexer, outras já têm uma certa flexibilidade. E essa é a grande virada de chave que a gente precisa entender agora. E essa tela aqui resume tudo perfeitamente. A competência absoluta é de ordem pública, é inegociável. Pensa num caso trabalhista indo parar numa vara de família. Não pode. O juiz tem que, por conta própria, dizer que é incompetente. Agora, a relativa, que trata de território ou valor da causa, protege o interesse das partes. Se ninguém reclamar na hora certa, aquele juiz que em tese era errado passa a ser o juiz certo para o caso. E para martelar essa ideia de regra flexível, olha aí a súmula 33 do STJ. Ela é claríssima. Na competência relativa, se o réu não levantar a mão e falar "opa, tá errado", na hora certa, o juiz não pode fazer nada sozinho, de ofício, como se diz no jargão. A escolha, mesmo que não fosse a ideal, acaba sendo validada. Fica tudo certo. Beleza, vamos para a prática então. Como é que na vida real esse GPS funciona para achar o tribunal certo? Existe uma lógica, uma sequência de passos. O caminho é esse aqui, tipo um funil. Primeiro, a pergunta é, o Brasil pode julgar isso? Sim, ok. Próximo passo. É alguma justiça especializada, tipo trabalho ou eleitoral? Não? Então cai na justiça comum. Aí se define a federal ou estadual. Definido isso, qual a cidade, a comarca, e por último, dentro daquela comarca tem uma vara específica, tipo uma vara de fazenda pública. Seguindo esses passos, não tem erro. E dentro desse funil, a regra mais comum de todas para definir a cidade, o tal do foro, está lá no artigo 46 do CPC, é o lugar onde o réu mora. A lógica por trás disso é bem simples, né? É para facilitar a defesa de quem está sendo processado. Claro que tem um monte de exceções, mas esse é quase sempre o ponto de partida. Tá, mas e se o GPS der uma falhada? Se o processo for parar no lugar errado, o que acontece? Perdeu tudo? É o fim da linha? Essa é uma dúvida muito, muito comum. Será que todo o trabalho, o tempo, o dinheiro vai para o lixo e tem que começar do zero? A resposta que o nosso sistema dá para isso é, na verdade, bem inteligente. O ponto principal é o seguinte: o sistema quer corrigir e não punir o erro. O artigo 64 do CPC explica que, quando se reconhece a incompetência, o processo é simplesmente enviado para o juiz certo. E mais, as decisões que o primeiro juiz tomou podem até ser mantidas por um tempo, até o novo juiz reavaliar.
Ou seja, o processo continua, só que no endereço correto. Agora, vamos dar um passo além. E quando um caso tem um pezinho aqui e outro lá fora? Um contrato internacional, um acidente no exterior? Quando é que a justiça brasileira pode entrar no jogo? Então, os artigos 21 e 22 do CPC trazem as situações em que tanto o Brasil quanto outro país podem, em tese, julgar a mesma questão. Se o réu mora aqui, por exemplo, ou se um contrato tinha que ser cumprido em solo brasileiro. Nesses casos, a justiça daqui é competente, mas ela não tem a exclusividade. Mas existem casos em que a soberania nacional fala mais alto, e estão lá no artigo 23. Ações sobre imóveis que ficam no Brasil, inventário de bens que estão aqui, isso só pode ser julgado pela justiça brasileira. Ponto final. Aqui não tem conversa, a competência é exclusiva nossa. Chegando ao fim, a gente percebe que competência não é só um detalhezinho técnico de processo. É a espinha dorsal que sustenta o judiciário. É o que garante que cada caso vai ser analisado por quem tem autoridade para isso, no lugar certo, trazendo ordem, previsibilidade e, no fim das contas, mais justiça. E fica aqui uma reflexão final, né? Se acertar o endereço do processo é a base para ter um resultado justo e rápido, isso só reforça o quão fundamental é ter uma boa orientação jurídica desde o comecinho. A escolha do foro certo não é só um detalhe burocrático, é na verdade o primeiro grande passo na busca por um direito.